O Egito dormia sob um manto de ouro e escravidão, sob o brilho dos templos e o som das harpas. No tempo em que os deuses do Egito dormiam em templos de ouro, um povo vivia um pesadelo. Sob o brilho do sol e o som das harpas, havia o estalo do chicote, o peso das pedras e os gritos abafados de homens, mulheres e crianças. Eram os hebreus, um povo escravizado, esmagado sob o orgulho de um faraó que se via como um deus. Eles clamavam aos céus, mas o céu parecia em silêncio. Parecia, porque Deus escutava. O faraó, temendo o crescimento daquele povo, viu neles uma ameaça. E se um dia eles se levantassem? E se fossem muitos demais, fortes demais? O medo, o maior conselheiro dos tiranos, sussurrou em seu ouvido, e ele decretou a morte. Todo menino hebreu que nascer, seja lançado ao Nilo. O rio, fonte de vida para o Egito, tornou-se uma vala comum, suas águas tingidas pela inocência. Mas em meio ao desespero, uma mulher chamada Joquebede desafiou o decreto. Por 3 meses, ela escondeu seu filho recém-nascido, o som de seu choro, um segredo mortal. Quando não pôde mais escondê-lo, ela não se entregou ao desespero. Com as próprias mãos, teceu um cesto de juncos, o selou com piche e betume e colocou ali seu bem mais precioso. Ela entregou o filho às mesmas águas que devoravam vidas, mas o fez com uma oração no coração. O pequeno cesto flutuou, um berço improvável, guiado por uma mão invisível, direto para o coração do inimigo. Foi a filha do faraó quem o encontrou. Ao ouvir o choro, ela abriu o cesto e, movida por compaixão, decidiu adotá-lo. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. A ironia divina era perfeita. O palácio que ordenara sua morte agora o criaria. O menino hebreu cresceu como um príncipe do Egito, vestindo linho e ouro, educado na sabedoria dos egípcios, cercado por deuses de pedra e ouro. Mas em seu sangue corria a herança de um povo escravizado, e em sua alma a semente de um Deus único e vivo. Os anos passaram. Moisés, o príncipe, não era cego. Ele via o contraste entre a opulência do palácio e o sofrimento do seu povo nas olarias. Um dia, a cena quebrou algo dentro dele. Um capataz egípcio açoitava um hebreu sem piedade. O sangue de seus antepassados ferveu. Num impulso de fúria, Moisés atacou o egípcio e o matou. Desesperado, enterrou o corpo na areia, tentando esconder seu ato. Mas o deserto não guarda segredos. A notícia se espalhou. O príncipe do Egito se tornou um assassino, um foragido. Ele fugiu para o deserto, trocando o ouro pela poeira, o poder pela solidão. 40 anos se passaram. Moisés, agora um humilde pastor em Midian, guiava o rebanho de seu sogro. O passado de príncipe era uma memória distante. Um dia, nos confins do deserto, no pé do Monte Horebe, ele viu algo que desafiava a lógica. Uma sarça, um arbusto, ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. As chamas dançavam, mas as folhas permaneciam verdes. Curioso, ele se aproximou, e do meio do fogo, uma voz o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Ele, tremendo, respondeu: Eis-me aqui. A voz então ordenou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ali, diante do fogo que não se apagava, Deus se revelou. Ele disse ter visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor, e que desceu para libertá-lo. E o escolhido para essa missão era ele, Moisés, o pastor fugitivo. Moisés hesitou. Quem era ele para enfrentar o homem mais poderoso da terra? Ele deu desculpas, falou de sua dificuldade na fala, de seu medo, mas Deus foi paciente. Ele prometeu estar com Moisés e lhe deu sinais de poder. O homem que fugira do Egito como um criminoso deveria retornar como o mensageiro do Deus Altíssimo. Com o cajado de pastor na mão e seu irmão Arão ao seu lado, Moisés retornou ao Egito. Ele se apresentou diante do novo faraó, no mesmo palácio onde crescera, e entregou a mensagem.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido pelo orgulho, riu. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Ele não apenas recusou, como aumentou o trabalho dos escravos. A resposta do céu, no entanto, não tardaria. Então, o poder do Egito começou a ruir. A primeira praga. Moisés tocou o Nilo com o cajado, e o rio, que era a alma do Egito, se transformou em sangue. Os peixes morreram e a água se tornou imbebível. Depois vieram as rãs, cobrindo cada centímetro da terra. Em seguida, os piolhos, e depois enxames de moscas que atormentaram os egípcios. Uma peste terrível matou os rebanhos. Feridas e úlceras cobriram a pele das pessoas. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que sobrou. E por 3 dias, uma escuridão densa, palpável, engoliu o sol, paralisando o Egito. A cada praga, o faraó prometia ceder, mas assim que o juízo passava, seu coração voltava a se endurecer. A glória do Egito se desfazia em cinzas, mas a arrogância do rei permanecia intacta. Chegara a hora da última e mais terrível praga. Deus instruiu os hebreus. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais e na viga superior da porta de suas casas. Naquela noite, eles deveriam comer a carne assada, com pães sem fermento e ervas amargas prontos para partir. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito. O silêncio da noite foi quebrado por um grito de agonia que ecoou por toda a nação. Em cada casa egípcia, que não tinha a marca do sangue, o filho mais velho, do primogênito do faraó ao primogênito do prisioneiro no calabouço, morreu. Mas nas casas dos hebreus, onde o sangue do cordeiro marcava a porta, o anjo passou por cima. O sangue que representava a morte, naquela noite, significou vida. Era a Páscoa. Quebrado pela dor, o faraó finalmente cedeu. Em meio à noite, ele chamou Moisés e Arão. Saiam, saiam do meio do meu povo, vão servir ao seu Deus como pediram. E o povo hebreu, depois de 430 anos de cativeiro, partiu. Às pressas, com a massa do pão ainda sem fermento, eles marcharam para fora do Egito, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a liberdade ainda não estava garantida. O luto do faraó logo se transformou em fúria. Como ele pôde deixar sua força de trabalho ir embora? Ele reuniu seus melhores carros de guerra, seus soldados de elite, e partiu em perseguição. O chão tremeu sob as patas dos cavalos e uma nuvem de poeira se ergueu no horizonte. O povo hebreu chegou à beira do Mar Vermelho. Olharam para trás e viram o exército egípcio se aproximando, implacável. À frente, o mar intransponível. Estavam encurralados. O pânico tomou conta de todos. Eles gritaram para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Mas Moisés, com a fé forjada no fogo da sarça ardente, respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. E Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, e você, erga o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas. Moisés obedeceu. Ele estendeu o cajado sobre as águas. Então, um vento forte soprou do leste durante toda a noite. O impossível aconteceu. O mar começou a se dividir. As águas se ergueram como 2 muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda, revelando um caminho de terra seca no meio. E o povo de Israel, em espanto e reverência, atravessou o mar a pé, caminhando sobre o solo sagrado do milagre. Quando o último hebreu pisou em segurança na outra margem, o exército egípcio, cego pela raiva, avançou pelo mesmo caminho aberto entre as águas. Mas Deus olhou para o exército da coluna de fogo e de nuvem e o pôs em confusão. As rodas de seus carros se soltaram. Então Deus ordenou a Moisés:
Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Moisés estendeu a mão, e ao amanhecer o mar voltou ao seu lugar. As muralhas de água desabaram, engolindo os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. O poder do Egito foi quebrado, afogado nas mesmas águas que um dia viram nascer o libertador. Na outra margem, o povo assistiu em silêncio. Eles viram os corpos dos seus opressores na praia e entenderam. A escravidão havia, de fato, terminado. Eles estavam livres. Então, um cântico de vitória e gratidão brotou de seus corações, liderado por Moisés. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. O deserto à frente era vasto e desafiador, mas naquele momento tudo o que importava era a liberdade conquistada. Das águas de um rio nasceu um libertador. Pelas pragas, um império foi julgado, e através das águas de um mar, um povo renasceu. Essa é a história de Moisés, o homem que falou com Deus face a face, que andou entre o fogo e o mar para cumprir um propósito divino. E até hoje, a brisa do deserto parece sussurrar uma verdade eterna. A liberdade sempre tem um preço, mas a mão de Deus é poderosa para salvar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais narrativas que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!